Almoço Band News, com Guto Graça. Guto Graça já está na ponta da linha, mais que estourados hoje. Guto, me desculpa, Gutão. A culpa foi minha, tá bom? A culpa foi da Agatha. Vamos correr, porque como o assunto foi um assunto que entrou e saiu por enquanto da mídia, é bom pra gente fazer correndo. Boa. Não dá pra gente deixar de falar da história do conversível na Dias Ferreira. E o que chamou a atenção? Primeiro, foi a entrada do assunto em redes quase que em tempo real. Isso não é comum quando envolve desconhecidos. Ou seja, o barraco foi quase que 15 minutos após a ocorrência do mesmo, ele já estava circulando em redes, e não só o da agressão. O conversível, a verdade seja dita lá, o conversível pilotado lá pelo engenheiro, causou porque teve mais de 20 entradas de vídeos diferentes mostrando o carro dele, falando isso que é o Leblon, olha que felicidade, ou seja, num clima muito leve até chegar na troca de agressões, né? Ou seja, mas teve múltipla entrada. E uma coisa que a gente tem que notar, apesar de ser uma cidade de praia, tem pouco conversível no Rio de Janeiro, como se espera em relação de parâmetro de cidades de praia. Quem tem medo, né, Gus? Exatamente, é o medo, é o receio, isso. É tudo isso que envolve um contrassenso, que se você parar para pensar, então um carro conversível e com duas mulheres de biquíni, que é uma coisa talvez normal em South Miami Beach, Ibiza, até mesmo para o verão carioca seria um pouco normal, acaba que torce o familiar. Né? O carioca não costuma, a carioca, né, não costuma andar de biquíni, senão na praia, né? Em outros lugares isso é muito comum, na Califórnia, na Flórida, carioca, na Europa. Você sabe que não é carioca quando está no calçadão só de biquíni. Isso é uma coisa assim que é uma máxima do carioquismo raiz de beira de praia nesse sentido. Agora, que interessante, Andreasa, né? Que isso trouxe a exposição dos personagens. E por que a gente tem que falar isso? É um pouco para entender uma frase que eu tento explicar, não existe mais hoje anônimo com a tal da rede social. Todo mundo está com potencial de ter uma opinião ou de ser famoso. E a fama tem ônus também. Ou seja, aquele barraco, Andreasa, trouxe o cara que arrancou o biquíni, teve o nome exposto, a menina que teve o biquíni arrancado, relatada-se uma história de agressão, o motorista do carro contando a história dele, que ele já tinha ido parar, acho que numa delegacia por ter tido as nádegas apalpadas, aqui jogou o copo, uma agressão relatada de sogra, ou seja, um bando de personagem que não parece de novela do Manuel Carlos, do Leblon, mas é personagem de novela, né, Andreasa? E note, um dia você tinha me perguntado quanto tempo dura um assunto, e eu tinha cravado para você que ele, em geral, dura 72 horas se ele não for alimentado com novos passos. E, novamente, Andreasa, um assunto que ele, nas redes, na segunda-feira, ainda estava massivo, às 21 horas de terça-feira de ontem, ele praticamente sumiu. Ele tinha 2% de conteúdo em relação ao que ele tinha as interações do dia anterior. Ou seja, entrou rápido, causou e já foi saindo de cena, entendeu? Gutão, uma curiosidade que eu tenho, não sei se você deve ter uma ideia disso, embora não tivesse no nosso roteiro aqui, você tem uma comparação de peso, de presença na rede entre episódio do Rio de Janeiro, esse das moças de biquíni e agressão, e aquele de São Paulo, no restaurante? 8 vezes maior do Rio de Janeiro. Maior, né? Maior e com mais leveza, porque o outro de São Paulo, ele é mais pesado, ele tem uma retratação, a gente comparou muito os dois, até porque serve para a gente entrar. A forma que os dois entram, o Rio de Janeiro estranha-se o conservadorismo do Leblon, por mais inadequado, e ninguém comenta a ausência de máscara, ou que, olha, pelo Código do Trânsito, ela não podia estar sem cinto ali, não. As pessoas só se escandalizaram com o comportamento e não, digamos assim, com que tinha questão de segurança. Mas, enfim, só que era uma coisa que foi para o campo da leveza, Andreasa. Com todo o peso que teve o assunto, ele envolveu leveza, envolveu comparação. A Vera Fischer já causou isso há mais de 20 anos em novela Laços de Família. Olha a Vera Fischer de biquíni na mesma rua. Foi para uma leveza. O de São Paulo, ele ficou uma coisa, mais para baixo. Ele é inegavelmente mais para baixo. Por isso que ele teve essa dimensão menor do que o do Rio de Janeiro. Agora, detalhe,
um trouxe o outro, tá? Em vários momentos, quem comentou um estava alimentou comentando o outro, né? Alimentou um pouco o outro, puxou, porque foi no mesmo final de semana, porque foi junto, porque é chamado a ser um barraco de elite. Aí você começa a ver teorias, Andreasa, que eu discordo. As pessoas estão mais estressadas por causa da pandemia. Não, as pessoas estão mais sendo filmadas. Estresse e barraco sempre teve. Só que agora tem múltiplos telefones acontecendo e filmando, Andreasa. Culpar a pandemia, como eu vi texto circulando aí, eu acho que é um pouco demais de dizer que a gente está mais nervoso em função um pouco disso, né? É querer dar titulações que não cabem aí, por favor. A gente quer sempre pegar um episódio como esse para definir o Brasil. Olha aí o retrato do Brasil, isso é o Brasil. Eu acho isso bastante exagerado, tende a deturpação, mas ótimo, Gutão, o seu retrato, a sua captura desse momento realmente de grande repercussão nessa semana, já entrando daqui a pouco no esquecimento. Guto, um abraço e até qualquer hora. Até qualquer hora ou qualquer edição extraordinária, é só chamar. Beijo para você. Beijo. Tchau, tchau.